mar, ser valente. No Brasil inteiro mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aleluia! Graça e paz, Igreja do Senhor! Glória a Deus, bom dia! E aí, tá alegre, tá feliz por mais um dia nós estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus? Ai, que bom, gente! Eu também estou muito feliz, porque é muito bom a gente aprender sobre o Senhor, né? Eu quero te convidar para nós orarmos antes de nós começarmos a escola bíblica desse domingo. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos reunidos em Tua presença, em Espírito, e Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, reunidos para aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa mente. Nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, os pecados, as falhas. Tira, Senhor, agora todo impedimento que existe dentro de nós, que nos impede de compreender a Tua palavra, de receber a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo, eu te convido a estar aqui, sendo o instrutor, o mestre nesta aula. O Senhor é aquele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então eu oro pedindo para que o Senhor esteja agindo em nós. Que cada coração que tiver contato com esta aula, que seja profundamente tocado por Ti. Que haja um entendimento, uma compreensão e, consequentemente, uma transformação de vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Gente, antes de nós iniciarmos a lição, eu quero lembrar a vocês que logo mais, às 9h30 da manhã, tem culto. Teremos o culto, então participe, convide mais pessoas, esteja conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para você nesta manhã. Bom, na semana passada, nós iniciamos a lição 2. E aí eu quero fazer uma retratação, porque eu esqueci de dizer a vocês que eu dividi a lição 2, dificuldades na caminhada, em 2 aulas, né? Eu achei por bem fazer dividido em 2 aulas para que nós pudéssemos nos aprofundar naqueles tópicos que, a meu ver, são fundamentais para a gente poder ter um bom desenvolvimento, né? E entender bem essa questão da dificuldade na caminhada. E aí, o tópico que nós trabalhamos na aula passada foi o tópico 1, os problemas, né? E hoje nós vamos trabalhar nos outros 2 tópicos. Então, relembrando, essa lição número 2, dificuldades na caminhada, ela está subdividida em 3 tópicos. Tópico 1, os problemas. Tópico 2, os modelos da parábola. Tópico 3, exemplos de chamados. Na semana passada, então, nós falamos sobre o tópico 1, os problemas. E aí nós vimos o que é o problema, né? Sentimentos. Aí nós vimos que tem as tentações, nós vimos que tem a questão do orgulho, e nós vimos que também nessas dificuldades os sofrimentos fazem parte dessa nova vida com Cristo. E hoje nós vamos falar sobre os modelos da parábola
e os exemplos de chamado, tá? No tópico 2, os modelos da parábola. O texto que embasa esse tópico está em Mateus 13, que é a parábola do semeador. Jesus, ele fazia os seus ensinos, muitos deles baseados em parábolas. E por que será que Jesus, ele usava parábola? Vamos entender o que é parábola? Então você está vendo aí, aparecendo na tela para você, um resumo do que significa parábola. Parábola, ela é uma narrativa curta, né? Não raro identificada como apólogo, narrativa semelhante a uma fábula. A diferença da fábula é que a fábula, ela usa animais para compor ali o enredo. E a parábola, ela é protagonizada por objetos inanimados, mas que as pessoas com as quais ela é dirigida, elas compreendem, faz parte ali do dia a dia dessas pessoas, entendeu? Então, Jesus, ele pegava isso, aquilo que as pessoas costumavam fazer, por exemplo, agricultura, e aí Jesus discorria aquilo que ele queria ensinar, usando ali exemplos que eles conheciam. Por exemplo, aquilo que eles trabalhavam, que é a agricultura, que era, né? No caso, a agricultura. Então, na parábola do semeador, nós vamos entender isso. Vamos ler a parábola do semeador? Começa então em Mateus 13. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 8. E depois nós vamos pular para o versículo 18 e vamos até o 23, tá? Então vamos lá. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30. E aí, lá no verso 18, vamos pular para lá. Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, lendo aqui, nós vimos Jesus falando sobre os tipos de terrenos, né, que existem para serem semeados. Então, acompanhando aí na apostila, eu sei que nem todos vocês têm a apostila, né? E eu quero incentivar você
que não tem a apostila, a vir à secretaria da igreja durante a semana e faça a aquisição de uma apostila. Ela custa apenas R$10, gente. É um investimento que vale muito a pena. Por quê? O ideal é que você faça a leitura aqui da lição durante a semana, responda, né, as questões que tem ao final da lição, para que nas aulas a gente possa discorrer em todos os tópicos, te facilitando a compreensão. A intenção não é que a gente fique apenas na leitura da apostila, mas que a gente venha mesmo com explicações para facilitar o aprendizado, a compreensão mesmo, tá bom? Então aqui, ó. Jesus contou uma parábola em que apresenta as dificuldades que uma pessoa enfrenta que enfrenta para segui-lo. Ele ilustrou falando de que 4 tipos de terreno em que o semeador espalhou a semente, né? Então nós vimos aqui a primeira citação, que é o semeador saiu a semear e algumas das sementes caíram à beira do caminho. Nós preparamos uma imagem que vai ilustrar isso que a gente está falando, para facilitar o entendimento. Então eu quero que você observe nessa imagem esse terreno aí. Bem no meio nós temos uma trilha de terra batida, né? Nas laterais nós vemos que tem uma vegetação, mas na trilha, onde as pessoas estão sempre passando, a terra, ela é dura, batida. Então, você imagine agora o seguinte, o semeador saindo para semear, ele está ali, ó, passando aqui nessa trilha de terra batida, a semente que é jogada aí, ela escorre para a lateral, onde ela vai encontrar uma terra mais amolecida, onde ela possa germinar. Na terra endurecida, a semente ela não tem como se fixar. Se ela não se fixa, ela não germina, logo ela não brota, não cresce, não tem como dar frutos. Então Jesus usou o exemplo de uma trilha dessas para exemplificar por que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e não recebe. Então você imagine essa trilha como um coração. Um coração. Então o solo ao qual o Senhor está se referindo é o coração humano, é o coração de quem ouve a palavra de Deus. Então o semeador, o pregador, né? Ele está ali pregando a palavra de Deus. Muitas vezes essa pessoa, ela ouve a palavra de Deus porque ela vem à igreja, né? Ou ela ouve de alguém, algum conhecido, mas vamos colocar como sendo uma pessoa que vem à igreja e ouve a palavra. A pessoa, ela vem à igreja e, né, tem a ministração da palavra, mas a pessoa está aqui e a mente dela não está aqui. O coração dela está totalmente endurecido. E aí, né, ela recebeu aquilo ali, mas escorreu para as laterais. Então ela vem, muitas vezes, é uma pessoa que talvez já professou a fé em Jesus Cristo, mas ela não entende nada daquilo que a palavra do Senhor fala. Por quê? Porque a semente que é semeada não entra no coração dela. Então, por exemplo, esse tipo de pessoa, esse tipo de solo, esse tipo de coração, ele vem à igreja, presta um culto a Deus, mas ao terminar o culto, ela vai para a boate, ela vai beber com os amigos, ela vai muitas vezes para um encontro com o seu amante. Está entendendo? É uma pessoa que ela não tem o temor do Senhor.
É um coração endurecido. Aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado, não entra no coração dela. Se não entra no coração, né, não germina, não brota, não cresce. Quer dizer, não tem mudança de vida, não tem transformação. Esse é o exemplo, é o entendimento de uma semente que caiu à beira do caminho. Entendeu? Então, olha só. Na apostila, esse tópico está bem frisado. Do tópico 3, o ponto 1, à beira do caminho. Mateus 13, que vai do 14 ao 19, aqui está falando, mas é 13, 3 e 4, que fala sobre a semente que cai à beira do caminho, tá? Até no versículo 4 vai falar que o quê? Vindo as aves, a comem, né? Que é justamente essas coisas que a pessoa faz, né? O inimigo vem e... Por quê? Porque é um coração endurecido. E aí tem o tópico 2, na verdade o ponto 2 do tópico 2, os modelos de parábola, solo rochoso. Então o solo rochoso. Aqui Jesus apresenta as dificuldades enfrentadas por este tipo de terreno. Angústia, perseguição, talvez de um parente, talvez um amigo, pode ser crítica, desprezo, um solo rochoso. Vamos entender um solo rochoso. Eu separei aí essa imagem que você vai observar que tem raízes por cima do solo, tá? Então, um solo rochoso, depois eu quero te incentivar a dar uma pesquisada aí, como é um solo rochoso? Um solo rochoso, ele tem uma superfície de terra, só que logo abaixo é rochoso. Tem pedras, tem rochas, tá? Então, se você semear nesse solo, a semente ela pode até germinar, dependendo da planta, vai criar raízes como essa aí. Só que uma planta com raízes expostas, que não tem a profundidade, o que acontece? Qualquer vento derruba. Qualquer vento derruba. Por quê? Porque ela não tem raízes profundas. Ela não tem profundidade, é superficial. Então, como nós lemos agora aqui, olha só, um solo rochoso é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, tá? Ela recebe com alegria a palavra de Deus, mas como foi falado aqui, vindo a angústia, vindo principalmente, gente, as perseguições. Essa pessoa, ela desiste de Jesus. Por quê? Porque ela não tem profundidade. Ela não tem raiz. E raiz aqui, gente, é raiz em Cristo. É raiz em Cristo. Por quê? Porque quando nós vamos entender isso, tá? Olha só. Geralmente, quando nós professamos, quando nós declaramos a nossa fé em Jesus, a gente faz isso na igreja geralmente. Geralmente, tá? A gente sabe que tem outras situações, mas geralmente, ou mesmo quando é fora, a gente logo procura uma igreja para que a gente faça parte. Por quê? Nos é ensinado que nós precisamos congregar. E quando a gente começa a congregar, é uma bênção, né? Por quê? Porque a gente vem, ouve a palavra, tem um louvor maravilhoso, né? Tem célula, tem discipulado, e aí você ouve que,
você ouve que aqui é muito bom, que é muito amor, e aí você fica assim, nossa, agora eu achei o meu lugar, e eu não vou ter mais problema, porque todo mundo aqui é legal, porque todo mundo aqui me entende, porque eu sou amado, porque eu me sinto muito amado, e isso é verdade. Mas você precisa lembrar que a igreja é uma comunidade, e como sendo uma comunidade, ela é composta de quê? Isso, de gente, de seres humanos. E como seres humanos, há o quê? Problemas, não é? Aonde tem ser humano, tem o quê, gente? Tem problema. E na igreja não é diferente. Dentro da igreja existem pessoas feridas, existem pessoas traumatizadas, existem pessoas que estão em um processo de transformação. Aliás, deixa eu te contar um segredo. Anota isso. Todo mundo que está dentro da igreja está em um processo contínuo de transformação. Não tem ninguém aqui anjo. Logo, somos todos passíveis de erro. Você precisa saber disso. Vai ter pessoas, sim, que em algum momento vai ter alguma atitude que vai talvez entristecer o seu coração. Vai ter momentos que talvez alguém fale alguma coisa, né? Que vai entristecer seu coração. Pode acontecer em algum momento de alguém, né, ter uma atitude que não condiz com aquilo que se é pregado. Pode acontecer, irmã? Pois é, pode. Pode. Por quê? Porque todos nós estamos em um processo contínuo de santificação. Mas acontece que há dias, pode acontecer, de a gente não estar vigiando muito, de a gente, né, deixar o inimigo mesmo interferir ali e a gente agir contrário à palavra de Deus. Por isso, o foco tem que ser Jesus. O seu foco não pode ser o seu pastor. O seu foco não pode ser seu discipulador. O seu foco não pode ser o seu líder de célula. O seu foco tem que ser Jesus, porque Ele é o único que nunca vai errar com você. Jesus é o único que nunca vai te decepcionar. Aleluia! Glória a Deus! O que a Bíblia nos diz sobre isso? Olha só, sobre a questão das perseguições. Porque eu frisei na questão da igreja, de perseguição ou decepção ou angústia que pode acontecer. Os maiores casos que a gente vê de abandono de fé dentro da igreja é por decepção com os líderes da igreja ou com os irmãos com quem nós comungamos. E isso acontece, isso só acontece quando o nosso coração é esse coração. Aí, ó, coloca de novo essa imagem para mim que eu quero que os irmãos olhem novamente do solo rochoso, as raízes expostas. Olha aí. Olha só. Olha só, se você observar essa raiz, ela está
toda para fora, né? Ela tem alguma coisa ali na superfície de terra que tem, mas ela está toda para fora. Isso traz para a gente também que a pessoa, muitas vezes, que tem esse tipo de solo, esse coração, é uma pessoa que ela ali germinou, né? Brotou, começou a crescer, mas não criou raízes. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes a pessoa ela começa a servir na igreja e está ali, né? Só que no primeiro vento, ela desiste de tudo, deixa tudo. E isso a gente consegue fazer essa identificação. Por isso que a gente precisa aqui, ó, estar sempre se autoexaminando, né? Se nós estamos criando raízes, se nós estamos dependendo única e exclusivamente de Jesus. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso, gente. 1 Pedro 5, 8 e 9. Fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então quer dizer, perseguição, angústia, aflição, gente, não é algo exclusivamente seu. Outra coisa que a Bíblia fala sobre, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Mateus 5, 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que palavra linda! Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 2 Timóteo 3:12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E aí, isso aqui a gente lembra da aula passada, né? A gente falou sobre os sofrimentos. A gente falou muito sobre os sofrimentos, que a gente precisa saber sim, vai ter sofrimento sim. E os textos aqui da palavra de Deus vêm respaldando isso, vêm dizendo isso para nós. Que nós sim teremos muitas perseguições. Mas, mesmo tendo perseguições, se nós não formos um solo rochoso, nós permaneceremos firmes. Né? Nós só deixaremos a nossa fé se o nosso solo for rochoso. E um outro exemplo que está citado aqui, ponto 3, do tópico 2, é o quê? O solo entre os espinhos. Então, está colocado aí na tela para você uma vegetação de espinhos, olha lá. Então, nesse ponto aí, o que fala o texto que a gente leu? Entre os espinhos. Que os espinhos cresceram e a sufocaram. Quer dizer o quê? Foi semeado num solo a semente. Só que junto a essa semente, cresceram espinhos. E a semente, ela germinou, brotou e começou a crescer. Só que os espinhos cresceram mais do que ela. Cresceram mais que a semente. E então, como os espinhos cresceram mais, eles sufocaram a semente, a boa semente. E logo ela o quê? Ficou infrutífera.
Qual é o entendimento aqui? O entendimento aqui é que a pessoa recebeu a palavra de Deus. Sim, ela recebeu a palavra de Deus. Ela queria Jesus, sim. E aquela semente germinou no coração dela, e ela começou ali, vir à igreja todo dia, né, todos os cultos, começou a participar de algumas coisas, mas o coração dela é voltado para outras coisas, ela tem outras preocupações, ela tem outras prioridades. Por exemplo, a prioridade dela é o trabalho. Ela está mais preocupada em o quê? Ganhar dinheiro. A riqueza, ela é atraída pelas riquezas, gente. Ou ela é atraída pelos prazeres do mundo. Então ela não consegue frutificar. Por quê? Porque todas as vezes que ela começa ali no crescimento, o coração dela tende mais para os prazeres do mundo. Então, vamos entender isto. Ela vai priorizar sempre o trabalho. Então, geralmente a frase é assim: eu não tenho tempo. Vamos participar da célula? Eu não tenho tempo. Nossa, trabalho demais, e aí eu trabalho de tal hora, não sei qual hora, e aí quando eu chego em casa, eu ainda tenho um tanto de coisa para resolver, então não dá. Nossa, alguém se interessa por acompanhá-la, vamos marcar para a gente conversar, para eu poder orar com você, para eu auxiliar você na caminhada. Menino, não dá, não tenho tempo. A frase é essa: não tenho tempo. Vamos participar de um estudo bíblico? Olha, não tenho tempo, porque eu trabalho a semana inteirinha que Deus dá, e no final de semana eu quero o quê? Dormir, porque é o único dia que me resta para dormir. Né? Ou então, os prazeres do mundo. Ela tem tempo para tudo. Assim, né? O trabalho é sempre ali o primeiro, mas se alguém chegar e dizer para ela assim: tem um churrasco hoje à noite. Opa, bora? Bora, tô dentro. O que eu levo? 1 quilo de acém, porque com o preço que a carne tá, não dá para ser outra. Brincadeira. Então, mas ela tem tempo. Olha, vamos ir para o balneário no final de semana. Vamos, que hora? Vamos levantar às 5 horas da manhã, porque a gente vai fazer um costelão. Bora! Mas, para as coisas que vão auxiliar no crescimento espiritual, que são os nutrientes, né? Já que a gente está falando de solo precisa o quê? Um bom solo, precisa de nutriente. Então aqui, nessa imagem que está aí na tela, o espinho, ele está tampando ali a plantinha de baixo, então evita que a luz solar, que é um nutriente indispensável, né, para o crescimento e a frutificação, chegue ali à planta. O espinho rouba os nutrientes da planta. O espinho ou erva daninha, eles roubam o nutriente. Logo, a plantinha, ela fica mirradinha, fica com as folhas amarelinhas, o caule molinho, qualquer coisa quebra. Não aguenta dar fruto, né? Se der um fruto, despenca, porque a estrutura do caule não tem nutriente. Então não chega a dar fruto, né? Então, gente, é isso. Então a gente precisa pensar que tipo de solo eu tenho sido. Nós já vimos aqui
A semente que cai à beira do caminho, que é a estrada de terra batida ali, dura, 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 nada penetra. Nós vimos o solo rochoso e agora nós estamos vendo o solo que a semente cai entre os espinhos. Mas Jesus, ele vai dizer também da boa terra, que é outro tipo de solo. A boa terra. E o que é a boa terra? Antes de falar da boa terra, gente, eu quero dar a referência para você anotar sobre a questão aqui do solo entre os espinhos, tá? Aqui nós estamos vendo a parábola do semeador, né, ilustrada por Jesus. Mas eu quero também, já que a gente falou, discorreu no entendimento do que seria esse solo, que a semente cai entre os espinhos. E aí, para você ter base, para você estar sempre lendo e se lembrando, rememorando isso, eu gostaria que você anotasse, né, os versículos que nós vamos citar aqui. Então, olha só o que a Bíblia diz sobre a questão do solo de espinhos, da semente que cai no solo entre espinhos. Ó, primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 e 17, fala assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok? Anotou? Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Tá? Olha só, tem uma frase ainda sobre aqui os espinhos, que eu quero falar. Era para eu ter falado um pouquinho antes, mas eu vou falar ela agora. Geralmente também, gente, sobre a questão dos prazeres, né? A pessoa, ela fala muito assim, ó, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ah, mas estou fazendo tal coisa, né? Não tem nada a ver. Estou bebendo, mas eu estou bebendo só um pouquinho, não tem nada a ver. Ah, eu estou ouvindo músicas que sempre me remetem à minha vida pregressa, né? À minha velha vida. Ah, mas não tem nada a ver. A pessoa mantém um relacionamento pecaminoso, né? Com práticas ali, a pessoa não é casada, né? E tem ali relações, não, mas não tem nada a ver. E tem a ver, tem tudo a ver, tá? Como nós lemos aqui nesse versículo da primeira carta de João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E todas essas práticas são práticas o quê? Mundanas. Ok? E o outro tipo de solo que Jesus retratou ali, vamos falar sobre ele. É o quê? A boa terra. Olha só essa imagem, gente. Olha que terra bonita. É uma terra que está nutrida. É uma terra que está o quê? Mole. Então, a semente que cair ali, ela vai o quê? Vai germinar, vai brotar, vai crescer e vai dar frutos.
Esse tipo de solo, você observa nele alguma pedra? Você observa nele raízes? Não, né? A gente está vendo que essa é uma terra arada. É uma terra que está boa para o plantio. Então, aí Jesus ele vai fechar no versículo 8 do capítulo 13 de Mateus, assim, ó. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, nesse solo, é o tipo de coração que ele está receptivo à palavra de Deus. Ele recebe a palavra de Deus, ele recebe os ensinamentos do Senhor e aquilo penetra no coração dele. Aquilo penetra no coração dele e começa o quê? A germinar, vai crescer e vai frutificar. Então, uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, com esse tipo de solo, é uma pessoa que ela vai deixando as velhas práticas. É uma pessoa que se ela prostituía, não vai prostituir mais. Se ela mentia, ela não vai mentir mais. Se ela roubava, ela não vai roubar mais. Se ela defraudava, ela não vai defraudar mais. Se ela é uma pessoa que vivia um relacionamento promíscuo, ela vai deixar isso. Por quê? Porque ela é uma pessoa que está recebendo a boa semente, que é a palavra de Deus, e essa semente está germinando, está brotando e está crescendo no coração dela. Logo, ela começa o quê? A frutificar. Então, lá no verso 23, quando Jesus ele dá a explicação da parábola que ele fez lá no início do capítulo 13, ele vai fechar dizendo o quê? Verso 23 do capítulo 13. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, esse produz a 100, a 60 e a 30 por um, quer dizer que uns vão produzir mais do que outros. Não é assim? Tem semente que é lançada e, por exemplo, se a gente pensar numa espiga de milho, nem todas elas têm a quantidade de grãos igual. Umas têm mais grãos, outras têm menos grãos. Mas todas elas o quê? Frutificaram. Tá? Então, dentro do corpo de Cristo, a gente vê que isso acontece, né? Tem pessoas que frutificam mais, tem pessoas que nem tanto, mas estão frutificando. O importante não é a quantidade de frutificação, mas o importante aqui é frutificar. E nesse sentido é você frutificar para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Conseguimos compreender a parábola do semeador, os tipos de solo aqui? Terra batida, a semente caiu e foi para as laterais. Solo rochoso, semente entre espinhos e a boa terra. Muito bem.
Bom, gente, então agora nós vamos falar sobre o tópico 3, exemplos de chamado. E o tópico 3, ele vai exemplificar aqui o texto básico. Então, se você olhar, né, para você que tem a apostila, lá na página da lição 2, dificuldades na caminhada, o texto básico é Lucas 9, 57 a 62. Eu quero te convidar para a gente ler, para a gente falar sobre ele. Diz assim, ó: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai? Mas Jesus observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então aqui, Jesus, ele pegou 3 tipos de pessoas, vamos colocar, de discípulos, tá? E o primeiro deles, como você vai ver aí na página da apostila, na página 15, o precipitado, o moroso e o tranquilo. Então o precipitado é aquele que tem o contato com a palavra de Deus e ele já quer seguir Jesus, né? Ele não vai saber se tem dificuldade, se tem o que tem de difícil para ele seguir Jesus, não. Ele vai e fala: eu quero seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. O moroso, ele tem sempre uma desculpa. Ah, Senhor, eu quero, mas deixa eu ver aqui. Primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Aí, né, a gente trazendo para o contexto de hoje. Ah, deixa primeiro eu terminar minha faculdade. Ah, deixa primeiro eu casar. Ah, deixa primeiro. Tenho sempre algo em primeiro lugar. Depois que eu fizer esse algo, aí eu faço, aí eu venho seguir Jesus. Mas deixa primeiro eu fazer isso daqui. E o tranquilo ou o indeciso é aquele que vai dizer: Senhor, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus pais. Então, ele queria despedir dos pais naquele contexto, porque a bênção do pai era fundamental para qualquer coisa, né, que o filho fosse fazer. E aqui ele já tinha em mente, provavelmente, que ele não teria a bênção dos pais, logo ele não seguiria Jesus. Então é aquela pessoa que eu quero, mas no fundo eu não quero mesmo. Então eu fico sempre colocando alguém, né? Eu tenho impeditivo. Ah, o meu marido não quer que eu seja crente. Ah, os meus pais não querem que eu seja crente, né? Eu tenho sempre alguém, mas no fundo, se for analisar, é a pessoa que ela quer, mas não quer. E aí Jesus dá uma resposta para este último aqui, que é o tranquilo, né, o indeciso, e ele fala: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou pedir só para colocar a imagem agora do arado para mim, por favor. Olha só, esse daí é um modelo de arado dos tempos bíblicos, tá? Então, nesse tipo de arado, a pessoa que conduzia o arado, ela tinha que estar compenetrada naquilo que ela estava fazendo. Então o arado, ele está suportado ali nos animais que vão, né, puxando ele, mas o equilíbrio aqui para fazer a aragem da terra é do condutor.
Então, se a pessoa ficasse olhando para trás, ela não iria ver pedras no caminho, ela não iria ver raízes que poderiam vir quebrar o arado. E também o trieirinho ali, as covinhas, né, para poder fazer a semeadura, não ia ficar direito. Logo ia ficar um caminho tortuoso. Então a pessoa, Jesus disse aqui para ele, a pessoa que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que isso quer dizer para nós hoje? Que se eu decido seguir Jesus, eu falo o que eu quero, mas eu fico sempre olhando para trás, quer dizer, eu estou sempre voltando às práticas do mundo, porque aqui o significado de olhar para trás é isso. Eu estou sempre lá, voltando para o mundo, estou sempre praticando as coisas do mundo. Então, aqui a minha terra, ela está ficando totalmente suntuosa, né? Eu não consigo tirar pedras, eu não consigo tirar raízes. Logo, eu semear aqui nesse solo não vai dar bom, não vai dar um bom plantio, tá bom? Então, para a gente encerrar, tem aqui a lição, a conclusão, que é: Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas. Pelo contrário, ele afirmou que no mundo passais por aflição, mas nos garantiu a vitória ao dizer-de: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Busque forças em Jesus para prosseguir. Aprenda na sua palavra, a Bíblia Sagrada, a vencer o inimigo e a edificar a sua mente. E assim você será um vencedor. E aí nós temos a aplicação que, aqui, o que nós falamos na aula anterior, que a gente vai definir desse modo. Primeiro, seja radical. Segundo, haja em fé. Terceiro, discipline-se. E respondendo às perguntas, você deve confiar em quem? Veja aí na sua apostila. Respondeu certo, né? Parabéns para você na palavra de Deus. Pergunta número 2. Quem é que tenta o crente? Como nós podemos vencê-lo? E aí pede para se ler Mateus 4, que vai falar sobre quando Jesus foi tentado pelo diabo. Então, quem é que nos tenta? Satanás, muito bem. E como que a gente o vence? Usando a palavra de Deus, isso aí. Pergunta número 3. Quais as 4 características do que Jesus chamou de boa terra? Comparando com os corações do homem? Quais são as características aqui de um bom coração? Aquele que ouve, compreende, frutifica e persevera. Muito bem, gente. Então nós concluímos a lição número 2. Na próxima semana será a lição número 3, vencendo o pecado, e será ministrada pelo pastor Cleito. Eu te convido a estudar essa lição, porque vai ser muito bom e vai te ajudar muito mais a entender os ensinamentos que nós estamos fazendo, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta lição, muito obrigada por este tempo em Tua presença. Senhor, que isso fique gravado nos nossos corações e que nós possamos, Senhor, ser uma boa terra para a Tua glória e o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Bom domingo para você, fica com Jesus, paz.